E aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Tô entrando aqui para as nossas terças-feiras de negociação. Tô esperando a professora Cris chegar. Ela daqui a pouco vai estar entrando aqui. Ó, já chegou, pelo menos chegou o Bruno. Oi, Bruno. Como é que tá? Tudo bem? E a gente está esperando a prof. Cris, linda, maravilhosa, vir falar sobre negociação e recuperação judicial, negociação em falências, mediação que está inserida dentro da nova legislação. Já entrou aqui. Oi, Cris. Eu tô com tanta saudade. Quem tá online, querido, tá? Parabéns pela Maria Tereza, né, Bruno? Ai, que coisa mais querida. Oi, Cris. Oi, Lu, tu tava dizendo que tu tava com saudade minha ou escutei mal? Eu tô com saudade. Eu Ai, tô eu com tô com saudade. saudade. Não, daquelas. Eu tô com saudade. Eu tô com Eu saudade. também Eu tô, tô. tchê, o que que eu vou fazer? Que coisa chata, né? E agora eu tenho um pagodão aí, tu não vai estar no pagodão. Não, Eu também olha, tô. tu nem me fala. Olha o Bruno ali, ó, pleno. Imagina o Coraçõezinhos interesse dele na mediação e na mediação, né? O Guilherme aqui também entrou, que as pessoas não sabem, né? Elas não sabem, assim, a nossa conexão. Aí eu tô aqui, tô fazendo todo um movimento para ter as pessoas que eu mais gosto do meu lado. Sabe o que que ela faz? Ela simplesmente assim, eu não vou poder. Tá justificado, tá justificado, tá justificado, tá justificado. Mas isso quer dizer que eu deixo de sofrer? Não, não quer dizer. olha, Porque Lu, eu sou uma pessoa olha ali, Lu, egoísta. Eu Joaquim, sou tu é uma, egoísta. eu sou Ó, egoísta, manda um beijo pro individualista, só Joaquim da penso nos meus mamãe. sentimentos, tá? Joaquim, beijo, nenê da Ah, mamãe. querido, amado. Cris, mas deixa eu te dizer uma coisa, então. Tu sabe que já estava na hora de tu vir para essas nossas terças-feiras de É negociação, verdade. né? E eu tive fazendo um curso, Cris, de mediação em recuperação judicial e falências, né? Embora eu não trabalhe com essa área, Uhum. mas a gente não pode ficar totalmente na ignorância, a gente tem que saber onde é que esses institutos estão inseridos e dentro do direito empresarial, né? Como é que a gente aplica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma abertura aqui, tá, para o meu Tá. público e para o teu público, porque tem muita gente que te segue, que não segue, que sabe que nós somos professoras de empresarial, do CEISC, mas que talvez não conheçam bem a nossa trajetória profissional. Então, quem está aqui no meu perfil sabe que eu sou professora de Direito do Trabalho, de Processo de Trabalho, de Processo Civil e de Direito Empresarial, e que a minha área de atuação ela é, né, voltada tanto para o trabalhista quanto para o empresarial. Eu trabalho muito com as questões de compliance, de LGPD, né, e tenho todo esse estudo, todo esse foco com a negociação. A professora Cris Pauli, de outra banda, ela tem uma atuação bem nichada no direito empresarial, especificamente com recuperação judiciais e falências, porque ela também atua como administradora judicial. Nós já fizemos alguns cursos juntas, inclusive, né, Cris? A gente fez um Já. curso de mediação empresarial juntas, né? Era um curso que acho que foi pela Camarbe até, que foi ministrado. E a prof. Cris, ela trabalha muito com isso e está trabalhando muito com as questões das recuperações extrajudiciais, né? Com a recuperação judicial e com falências e com negociações extrajudiciais e negociações judiciais. E dentro desse universo que a Prof. Cris trabalha, ela tem que ser extremamente estratégica. Por quê? Porque ela tem que compor, ela faz um tipo de negociação que é muito difícil, porque ela faz uma negociação multipartes. Ela precisa compor muitos interesses. É. Então, Cris, o que, que eu queria que tu fizesse, assim, se tu desse um panorama um pouco da tua Uhum. atuação, de onde é que tu insere a negociação, em quais momentos tu insere. Então, aqui a palavra é absolutamente toda tua. Ai, perfeito. Lu, é um prazer estar aqui, né? Eu e a Luciana, a gente trabalha junto em pontas bem importantes da nossa vida, bem estratégicas, e eu sei que a Luciana é um grande nome, né, nacional no que diz respeito à negociação e outros métodos adequados de resolução de conflitos. Eu acompanho várias das lives, então é um prazer poder estar hoje falando com vocês um pouquinho desse lado que tem a ver com a recuperação judicial, né, gente? Que eu acho que para isso, para quem não me conhece na minha atuação,
Eu sou advogada, atuo também desse lado do balcão, mas a minha atuação mais forte nesses processos, ela está na administração judicial. Ou seja, né, tá em alguém que é nomeado por um juiz para que acompanhe o processo de recuperação judicial. Por que eu estou esclarecendo isso? Porque ora eu estou como advogada, né, ora eu estou como advogada representando os interesses das vezes da recuperanda, que é a devedora, muitas vezes de credores, que são credores de uma recuperação judicial, mas também muitas vezes eu estou ali mediando, e agora eu vou usar aspas porque não é o mediando da mediação, mas participando de forma estratégica de algumas reuniões importantes onde a recuperanda e os seus credores estão atuando. E aí que eu vou explicar um pouquinho para vocês. A recuperação judicial, ela quase nunca vai servir para processos muito pequenos, viu, pessoal? Então, quando nós falamos de uma recuperação judicial, uma recuperação muito pequenininha, ela vai ter 6 milhões de dívidas. Então, nós estamos falando de, obviamente, valores vultuosos que vêm sendo negociados. Isso porque ele é um procedimento muito caro, envolve o pagamento de custas processuais, advogado, contadores, administradores, administrador judicial, fora todo o estresse, né, que a empresa passa em razão dessas questões que envolvem o próprio pedido. O principal deles que eu me refiro aqui, tem que não poder mais pagar os credores. O credor vai bater na tua porta e tu vai dizer: a lei me impede, a lei me impede de fazer qualquer coisa aqui. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês aqui? Na minha atuação, na nossa atuação aqui do escritório, nós temos diversos casos de formas, e aí eu acho que, Lu, a nossa ideia vai ser ir conversando sobre eles. Mas eu queria falar para vocês, iniciando, talvez de forma que vocês não esperassem, mas de uma forma que, para mim, é uma das questões que me causou mais impacto nos últimos tempos. Nós assessoramos uma lista enorme de credores de uma recuperação judicial. Como é que isso aconteceu, né? O que aconteceu ali? Nós tivemos uma recuperação judicial que foi processada e alguns advogados eram advogados de credores daquela empresa que entrou em RJ. Só que vejam, galera, a recuperação judicial, ela é uma área extremamente peculiar no seu procedimento. Não basta que alguém sente ali e diga, bom, deixa eu entender aqui e eu vou tocar a ficha. Ela é uma legislação cheia de alterações, quase que um Frankenstein, e nós temos uma gama de entendimentos jurisprudenciais, de situações que fazem com que o nosso pensar tenha que ser muito amplo. E esses advogados, sabedores de que não detinham todas as informações necessárias para o agir dentro da RJ, eles nos procuraram. Então, o que eles disseram? Nós, advogados, estamos procurando vocês para que vocês intermediem o crédito dos nossos clientes. Então, vocês imaginem, nós estávamos falando de 1.000 e tantos credores. E numa negociação de recuperação judicial, e aí, Lu, eu comecei com esse caso que é para me tirar também da minha zona de conforto de administradora judicial. Nesse caso, tem uma coisa que diz se a tua negociação vai ser boa ou não, um indicativo. Para fora de tudo que a Prof. Lu vai falar para a gente agora sobre técnicas e tudo mais. É saber qual é o tamanho do meu crédito e qual é a minha posição na Assembleia de Credores. O que eu quero dizer? Não adianta eu ter a melhor técnica de negociação, eu ter o melhor conhecimento da Lei 11.101 e eu sentar na mesa para negociar um crédito que na hora da Assembleia não leva nada a lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso? A Luciana é advogada da empresa em RJ, e a Luciana olha para mim com toda aquela preparação que eu posso ter tido e a Luciana diz: Cristiane, tanto faz se tu votar sim ou não. Se tu votar não para o plano, Cristiane, eu vou aprovar igual. Então, ali não adianta ter retórica, não adianta ter bom preparo, não adianta ter nada. O que tu precisas fazer aí como negociador? Fazer
justamente isso que esses advogados fizeram. Quando Uhum. eles se reuniram individualmente, eles não eram ninguém, Uhum. mas quando eles se uniram nesse grupo de 9 ou 10 advogados e disseram: queremos ter o mesmo rumo que é Uhum. para o nosso voto poder fazer frente, Uhum. aí a coisa mudou de figura. Uhum. Porque aí, o que eles nos trouxeram? Eles nos trouxeram, pronto, toda a reunião deles. Então, nós tínhamos um percentual enorme de credores quirografários. Uhum. E aí eles juntaram justamente o buscar de alguém especializado na Lei 11.101 para poder sentar na mesa e negociar. E isso fez com que tudo mudasse, porque nós conseguimos ali, Lu, trazer muitas melhorias para o plano de recuperação judicial naquela classe, trazendo uma subclasse, trazendo algumas previsões que não estavam ali previstas, por uma Uhum. razão óbvia, que a empresa está Uhum. pensando em proteger-se a si mesmo, né? Uhum. Então, quando nós tivemos essa situação posta, as coisas elas mudaram, porque Uhum. nós tínhamos número e uma coisa nós conseguíamos dizer para eles, mesmo sem verbalizar, ou vocês sentam para conversar, ou nós vamos para a Assembleia votar não pelo plano. E se Sim. nós votarmos não pelo plano, vocês não conseguem aprovar a classe quirografária. E em não aprovando a classe quirografária, o plano de vocês não vai ser aprovado. Agora tu vê, Cris, como é interessante isso que tu está dizendo, mas eu fico pensando assim, ó, como é que chega lá na ponta do credor quirografário para ele entender que ele precisa agir de uma forma colaborativa. Porque para isso você está dizendo, olha, passaram por 9 advogados. 9 advogados se deram conta que para fortalecer os seus interesses numa negociação e num plano, na aprovação de um plano distinto, precisavam buscar um especialista na matéria. Te buscaram, né? E aí vocês começaram a negociar. Mas olhem a cadeia, digamos assim, de entendimentos que precisam ser preenchidas. Porque esses advogados, eles estavam cientes de quê? De que uma melhor, né, melhor cláusulas que fossem ser negociadas no plano de recuperação judicial passariam necessariamente por uma composição de interesses. E 9 advogados que representam 1.000 e poucos credores quirografários, tu tem o quê? Uma média de 100 e poucos credores por advogados. Exato. Basicamente isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, e aí eu queria te perguntar o seguinte, pegando bem esse teu exemplo prático, Uhum. tá? Dentro dessa circunstância, desses 9 advogados, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou? Porque alguns, eles tinham visões distintas acerca das suas preferências, né? Dos seus créditos. Isso é sempre um problema, né, Lu? É algo de tentar sentar para compor de alguma forma, fazer com que 10 pessoas pensem em consenso, isso é sempre muito complicado. Então, do nosso lado aqui, também teve que se ter um pensar de estruturar reuniões de forma a gente conseguir eleger as melhores tomadas de decisão. Então, o que nós fazíamos? Nós tínhamos uma. Olha ali, ó. Não, tá bom, Não, tá bom. Olha aqui, olha, gostei, tá, Marlene? Essa é uma live, mas assim, direcionada para o pessoal que tá ali já, né, no dia a dia da advocacia. Mas não tem problema fazer esse lobby, né, Cris? Ó. não tem. A gente tá adorando. Eu, se fosse tu, já ia lá mandar um direct para ele, dizer isso tudo aí. Olha a Me dá Júlia ali, ó. Se eu aguento, olha isso. Minha gêmea. teria feito Essa empresarial. É. Não, olha aqui o Luciana, a gente Arthur. viajava e as pessoas olhavam, diziam assim, vocês são irmãs, e a gente, olha, só tá faltando só o papel mesmo. Aham. Então, sabe, Lu, que a maior dificuldade que a gente teve foi sempre essa, de estabelecer com eles os limites da tomada de decisão, porque na negociação tem algo muito interessante, né? Os estilos de negociação que se apresentam. Tem Especialmente de pessoas. negociadores, né? Tem alguns que são mais agressivos, outros que são menos agressivos. Exato. Uhum. E tem uma coisa importante que eu consigo identificar muito facilmente. Eu acho que o teu perfil enquanto negociador, ele vai precisar se moldar a depender de quem tá do outro lado.
Se tu tem de outro lado uma pessoa que tem alguns tipos de problema com posição, de que não gosta de ser questionado de alguma forma A ou de forma B, tu precisa moldar a tua estratégia para aquilo ali, né? Tu é um tipo de negociador, mas tu precisa ter o teu interlocutor do outro lado, identificar o que esse teu interlocutor também ele vai estar mais aberto para negociar. E nesse caso era muito engraçado, que a gente justamente conversava com eles e dizia assim, porque alguns deles queriam, por exemplo, nós queremos chegar em 50% de deságio. E aí, de vez em quando, alguém dizia assim, ó, bom, então vamos começar dizendo que o que a gente quer de deságio é 20, Sim. para que a gente vá chegando até 50. Outros já diziam assim, ó, eu não sou dessa ideia. Eu acho que a gente tem que chegar para eles e dizer que nós estudamos números e que nós não abriremos mão de 50 e já jogar limpo, para que não se perca a credibilidade da negociação de dizer, poxa, estão jogando verde, porque eram muitas cláusulas que se tinham para negociar, não era só o deságio. Uhum, uhum. Então, eu penso, Lu, que o nosso trabalho ali, ele teve esse desafio, que era de conseguir colocar pessoas, veja, capacitadas não para ler os 1101, mas muito apropriadas dos seus créditos, do que esperavam, já tinham olhado para outros planos de recuperação judicial e visto em leading cases mais ou menos qual era o percentual de deságio. Então, nós tínhamos que sentar e dizer, galera, olha só, nós não podemos cada um correr para um lado. Nós não podemos mostrar uma desunião do grupo, porque na primeira abertura que nós dermos para dizer que o João está pensando diferente da Maria, eles vão tentar pegar o João para tirar o João dali. Quem sabe, tô falando do João porque eu vi que ele está online aqui com a gente, nosso trio de processo civil. Então, Hum. sai o João daqui e daqui a pouco, se sair o João, sai a Maria junto, porque a Maria estava junto com o João naquelas decisões. E se o grupo começa a trazer essas arestas, né, assim, de abertura para dizer, ó, se apertar aqui, o João sai fora, A isso, Letícia quer que fale dela. Letícia linda, Fala de mim, pensa em mim, chore por mim, chore por liga para mim. mim. Não, Não, não não liga liga para para ele. ela. É. Né, Mas, Cris, Lu? então deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, que eu tava falando, e olha só o que eu tava fazendo paralelo na minha cabeça. A gente tem alguns princípios, né? Isso tá bem dentro da negociação, mas quando a gente trabalha negociação coletiva no direito do trabalho, tá? Uhum, Convenção uhum. coletiva, acordo coletivo, a gente fala de alguns princípios, né, do conglobamento, porque tu pode ganhar de um lado e perder do outro. Tu negocia numa cláusula em que tu abre mão de de um determinado benefício e ganha do outro. Então, imagina quanto é difícil a gente fazer dentro de um plano de recuperação judicial, né, e lidar mesmo com as próprias, digamos assim, com as próprias personalidades dos credores e dos seus advogados. Tá? Porque o que tu está dizendo é, olha, se passou por uma cláusula do deságio. Se eu ficar barganhando de 20% para 50%, se eu trabalhar nessa lógica de barganha, eu vou passar para os outros pontos do plano quando? Né? Quando é que eu vou Exato. evoluir dentro desse tópico? E aí, Cristiane, é que a gente percebe que cada vez mais, né? Me corrija se eu estou equivocada, mas eu acredito que não, porque a gente já fez curso disso junto. Eu vi que tu procurou lá um curso de mediação e de conciliação, até por força das próprias alterações que teve, né? Dentro da lei. Aí tu começa a perceber que no desempenho de qualquer atividade dentro da advocacia, seja no direito empresarial, no direito do trabalho, sei lá, no direito tributário, até mesmo dentro do direito penal, a Leticinha, tô falando em ti, Letícia, tu fica aí agora, tu não sai, essa audiência não pode cair, tu fica aí. Tu precisa das ferramentas negociais, né? E o que tu acha, assim, Cris, que é o teu principal desafio quando tu está tanto quanto na figura de advogado quanto na figura de administrador para fazer essas O negociações? principal desafio, Lu, na recuperação judicial é a gente saber até onde teve, e não me interpreta mal na palavra aqui, eu vou usá-la com cuidado, mas é até onde teve blefe no plano de recuperação judicial
que permita ali uma margem de negociação. O que eu quero te dizer? Eu já vi diversos planos de recuperação judicial trabalharem com um limite de fluxo de caixa possível dentro de uma normalidade de atividade. O que eu quero dizer com isso? A empresa ela vai pegar o fluxo de caixa dela, vai fazer um fluxo de caixa projetado, vai identificar quais são os bens do ativo não circulante que ela pode alienar, ela vai fazer esse estudo e ela vai dizer assim, ó, percebam aqui, o meu limite está aqui. Se eu pagar R$ 1 a mais para esta classe, falta para aquela e eu quebro. Agora, Lu, tem empresas que maquiam, o filtro que eu e tu estamos usando agora aqui, o filtro, essa empresa às vezes ela passa esse filtro lá na contabilidade dela e nos laudos que ela apresenta para tentar mostrar uma realidade que não é que ela esteja tão Sim. diferente daquilo, mas ela é diferente daquilo. E nós temos que ter, e para mim essa é a principal dificuldade, é tentar entender até onde nós conseguimos identificar que essa empresa tem margem para aceitar a nossa negociação. Sim. E isso até analisando fatores externos. Fatores externos como, por exemplo, e o patrimônio dos sócios? A gente Sim. sabe do 1024, a gente sabe da não confusão entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, mas de outro lado, a gente sabe que muitas vezes esses sócios são sócios garantidores e eles tentam fazer no plano algumas situações para tentar blindar os possíveis problemas que ali na frente eles vão ter. Uhum. Então, eu acho que a principal dificuldade é essa, somada ao fazer a leitura de quem é o negociador da outra ponta. Uhum. Porque eu já tive, Lu, que me moldar de forma extremamente diferente em uma negociação e em outra, no mesmo processo, porque quem está sentado na minha frente é outra pessoa. Sim, o Eles teu estão interlocutor brincando que muda. é o somebody love. É o somebody Não. love. É que o Arthur, assim, ó, o Arthur é muito engraçado. O Arthur foi nosso aluno, passou agora, né, Cris? Ele passou. Era tudo E assim, maravilhoso. e sempre que o Arthur conseguia entrar ao vivo nas aulas, né, eu dizia, tá aqui o Arthur me fazendo rir, né? Mandava mensagens muito divertidas no portal do professor, sempre de bom humor. E aí a gente vai fazendo aquelas referências aos alunos que conseguem nos assistir mais ao vivo, e depois a gente tem os alunos ciumentos, porque tem alguns ciumentos também, Tem. possessivos que nem eu. Olha aqui, Olha o que eu não sei porque é isso. eu não sei, de vez em quando isso acontece. Para mim, não. Eu não sei, tá? E aí o pessoal fica assim, ai, professora, é só o Arthurzinho, ai, professora, é só não sei quem. Bom, mas, Cris, me diz uma coisa, assim, eu estava ouvindo também, nesse evento que eu participei, eles estavam falando muito sobre o ponto de vista da mediação mesmo, né? De marcar uma mediação em recuperação extrajudicial, por exemplo, né? E estavam falando de um problema que se tem do período de stay e e da pauta da mediação, por exemplo. Claro. Entendeu? Do período em que ela se transcorre. E eu acho que ele entra um pouco até no que o Daniel perguntou ali da recuperação extrajudicial. Tu pode dar um panorama para a gente sobre Claro, isso? vamos sair um pouquinho da negociação e falar um pouquinho mais da questão da mediação, porque eu tenho 2 pontos que eu acho que podem ser relevantes aqui. Nós não tínhamos, até aquela legislação que se deu na pandemia, né, que é a Lei 14.112 de 2020, nós não tínhamos uma previsão específica da questão envolvendo métodos adequados na RJ. Lu, eu nunca esqueço que eu ouvi uma live de um professor muito conhecido uma vez, e eu que não sou de em live ficar comprando briga, e eu comprei. Porque esse professor, eu bem vi que na época, assim, eu digo, nossa, ele tem um livro incrível, mas pelo visto a prática é pouca. Porque o que ele falou? Ele estava. Só o que nós fazíamos, né, na época, era criticar os dispositivos da lei, elogiar alguns, mas criticar. O dispositivo do 20A e seguintes ali, que é o que trata da mediação na 11.101, ele é bem interessante. Ele é bem interessante porque ele trouxe 2 modelos. Ele disse que esta mediação ela pode ser antecedente à recuperação judicial. Então, o que a gente propõe? A gente propõe uma cautelar para negociar.
E a legislação nos dá um stay period de 60 dias, porque o normal lá do artigo 6º, parágrafo 4º é 180 na RJ. Ela te dá um stay period de 60. Se tu não conseguires negociar no 60, tu vai apresentar o pedido de RJ e tu vai descontar dos 180, que são 180 mais 180, tu desconta os 60. Óbvio, porque senão todo mundo faria um pedido cautelar antes para dizer que seria 60 mais 180 mais 180. Pois bem, nessa live esse professor disse o seguinte: uma bobagem mediação aqui na lei, porque é óbvio que toda empresa tenta fazer uma mediação antes, porque ninguém quer a RJ. E eu entrei nessa live ali embaixo e eu disse, professor, me permita discordar. É óbvio que se tu não tinha antes o stay para tu conseguir tentar negociar, quem é que tinha fôlego para conseguir fazer essa negociação com a água no pescoço? Bacenjude, Renajude, Cisbajude, as coisas aconteciam e tu não tinha o stay. Então, o que que tu fazia? Diretamente o pedido da RJ. Agora, quando tu alcança um stay com a possibilidade, e aí enquanto isso acontece, tu ainda não tem a J, tu diminui os custos, isso é uma coisa bacana para se tentar ver, é um incentivo. Então, a mediação cautelar, ela tem esse super trunfo que eu digo, que é da gente conseguir pensar nesse stay de 60. As críticas que vêm, poxa, 60 dias no Não tempo dá. de uma negociação é pouco. Pouquíssimo. Já tem algumas jurisprudências, principalmente em São Paulo, dizendo, então toma mais 60. Depois a gente vai descontar dos seus 180. Eu vi, esse foi exatamente esse o comentário, né, que o pessoal, porque esse era um curso organizado pela OAB de São Paulo, fez nesse sentido a jurisprudência, exatamente assim. Estavam falando da complexidade da negociação e da mediação, né, que envolve esse período, né? É óbvio, porque eu não sei, assim, da experiência de cada um que está aqui, mas em RJ, a gente tem muita dívida com banco, com cooperativas de crédito, com bancos. E aí a gente depende de comitê, e ao depender de comitê, a gente tem negociações que, quando vai uma resposta, aguarda outra, o tempo voa, ele passa muito rápido. Então, para mediação antecedente, isso é muito bacana. É claro, a legislação fala nessa mediação antecedente para RJ e para falência. Por que não fala na recuperação extrajudicial? Porque na extrajudicial a gente tem um caminho diferente, mas nada impede que a gente use da já antiga lei de mediações para tentar aproximar as partes. Mas é que ali a ideia é justamente tu já apresentar o pedido com as assinaturas dos credores. Então, nada impede que tu tente uma tutela antecedente para isso. Mas a legislação não foi a fundo nesse ponto por esse motivo. Agora, Lu, a coisa mais interessante que eu ando vendo ultimamente, e esse ano a gente já fez mais de uma aqui no escritório. Fizemos em 3 processos. Foram as mediações incidentais. Então me explica, tá? Mas com o juiz mandando para o Sejusc, como funciona? O juiz mandando para o Sejusc. E O em juiz Santa Maria, tem Sejusc especializado em empresarial não é ou é só... especializado, eis o problema. Porque daí o administrador judicial acaba meio que tendo que fazer a mão, de pegar na mão do mediador e dizer, cara, olha só, eu sou auxiliar do juízo, então deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo. Porque senão para o mediador que não é especializado, ele até tem dificuldade de saber, tá, mas o AJ é parte, ele administra a empresa, o que está acontecendo. Então, mas olha que legal o exemplo que eu vou te dar. Vou te dar um exemplo da última mediação que eu participei, tá? Que foi agora, no início do mês de junho. O que aconteceu? A empresa, ela teve um plano de recuperação judicial aprovado. A vida dela estava andando. E aí, enchentes no Rio Grande do Sul. Quando vieram as enchentes, essa empresa ela tinha 8 CNPJs diferentes. 4 desses CNPJs foram extremamente afetados.
Para vocês terem ideia, uma das filiais ficou extremamente submersa, totalmente submersa, subiu água 2,5 metros. Então, eles não faturaram mais naquele período. Como eles não faturaram e, além de tudo, se endividaram extremamente agora para fazer as reformas necessárias para a reabertura das empresas, eles não iam conseguir pagar um credor estratégico deles. Entraram em contato com a empresa, fizeram uma reunião e a empresa foi extremamente irredutível e disse: problema é de vocês. Se vocês não pagarem, nós vamos fazer um pedido de convolução e falência. E aí vocês não acreditam, né, gente? Assim, ó, foi um... O que aconteceu aqui? Tá. Aí apareceu um dedão ali Não, de cá. tá. Tá. Apareceu, tu fez assim, tu vai tá. Eu fiz assim, apareceu um dedo, eu digo, tá, Jesus, socorro. Aí, gente, a empresa, ela foi até o magistrado indicando isso e ela disse, cara, isso aqui é um abuso, porque, poxa vida, a gente não quer não pagar, mas a gente quer uma moratória agora de, sei lá, 60, 90 dias para poder reestruturar e daqui a pouco, se preciso for, até renegociar essa classe de credores. Aí o magistrado nos intimou e nós falamos, doutor, chama uma sessão de mediação. Chama uma mediação para que a gente coloque a empresa devedora com a empresa credora, com o auxílio da administração judicial aqui, como um componente a mais junto do mediador, para tentar indicar como é que se deu a jurisprudência aquela vez com o Covid, porque foi isso que eu fiz. Sim. Eu entrei nessa sessão de mediação para ir assim, ó, gente, olha só, quando teve a pandemia, os juízes determinaram moratórias. Até que se marcou nova assembleia para reorganizar, porque agora o fluxo de caixa projetado foi, e para nós, literalmente, com o perdão da expressão, por água abaixo, né? Sim, sim. Não é que tu imagina, né, Cristiane, olha o que é a falta de sensibilidade. Eu estava conversando com a Letícia hoje sobre isso. Mal comparando, né? Porque é basicamente tu sentar em frente ao mediador e dizer assim, vamos lá, vamos partir do razoável. Olha o evento da natureza que afetou as atividades, a gente não está partindo de algo de má fé e tal, né? Vamos pensar como é que é a melhor saída para compor dessa forma. Hoje eu estava conversando com a Letícia e nós estamos, né? Muitas pessoas estão desalojadas do prédio. Eu não estou no prédio, a Letícia não está no prédio, né? Das que a gente conhece, tenho algumas amigas que não estão lá, e são 3 torres, Cristiane. É o corporate, onde era o CEISC, ali o office, onde é o nosso escritório, é o residencial. Nas últimas reuniões, tinham 300 e poucas pessoas. Na primeira reunião que eles nos deram uma previsão para voltar para o prédio, eles deram uma previsão no final do ano. Agora já mudou as equipes, né? E deram uma previsão para julho. E isso começou a gerar negociações paralelas com as pessoas que alugam as salas, né? Para ficar ou para não ficar. E eu estava conversando com a Letícia estava me dizendo, Luciana, eu consegui negociar diretamente, né? Com o meu proprietário. Tive alguns colegas que disseram, eu não estou conseguindo negociar, mas eu peguei. Qual foi um elemento que eu utilizei? Eu utilizei um elemento da transparência. Isso é uma circunstância, eu sei que é horroroso, afetou absolutamente todo mundo, mas eu tenho que ser muito pragmática nesse sentido. Eu acho que dá para ficar com as taxas condominais, ou senão é um momento de resolução de contrato. Eu não tenho o mínimo sentido. É só um pouquinho, acho que aqui, alguma coisa aqui funcionou no meu. Estou aqui abaixando. Tá? Eu não tenho o mínimo interesse de resolver essa relação contratual. Meu interesse é de manter a relação contratual. Agora, se em contrapartida tiver uma posição mais enrijecida, o momento para resolver o contrato sem multas é agora. Com certeza. E aí, de outra parte, disseram, não, doutora, beleza, não tem problema. Porque eu disse, eu tenho que alugar outros espaços, eu vou ter que ir para espaços de coworking, a minha equipe tem que trabalhar presencialmente. E a Leca estava me dizendo assim, eu não estou conseguindo engendrar esse mesmo tipo de negociação. Então, tu imagina, é a mesma circunstância com pessoas que estão totalmente enrijecidas nas suas posições. Coloca isso para um cenário de enfermidade empresarial, em que se tem créditos trabalhistas, em que se tem créditos tributários, em que se tem créditos quirografários, né? A gente consegue ver
a complexidade de tudo isso. E por isso que eu digo, Cris, eu digo sempre o seguinte para eles: a advocacia do futuro, ela vai exigir que os profissionais tenham esse outro olhar. Não adianta tu saber, que é basicamente o que acontece contigo, tu saber conhecer única e estritamente os requisitos da lei 11.111, né? Tu tens que ter esses tipos de ferramentas. Então, tu tivesse uma boa experiência com o Sejusc de Santa Maria. Eu fico feliz de saber, porque eu tenho recebido alguns feedbacks de experiências não satisfatórias com Sejuscs que não são especializados em matéria empresarial. Mas é complicado, Lu. Eu tô tentando tirar o lado bom, mas assim, dentro Sim, de inúmeras críticas, tá? tá. É um caos a gente ter que ir para uma mediação onde a pessoa não está preparada, não porque ela não quer, mas porque isso não é do dia a dia dela, mas ela não está habituada nem com os termos de recuperação judicial, administração judicial. Ela não sabe o que é um plano, ela não sabe até que ponto o que está sendo mediado ali é lícito de ser mediado. Porque onde é que eu quero chegar com isso? A lei ela se preocupou muito quando ela previu a Lei 11.101 alterada, né? Ela trouxe ali algumas preocupações extremamente relevantes, que foi dizer assim, ó, olha só, a gente não pode ir para uma mediação para negociar, por exemplo, qual é a classificação do crédito da Luciana. Se a Luciana é trabalhista, ela Uhum. vai morrer trabalhista. Eu posso negociar outras situações. Agora, essas, direito de voto, Luciana, a gente vai acordar assim contigo, mas daí tu não vai mais ter direito de voto, ok? Isso não pode. E o mediador que tá aí com a experiência do Sejusc, que ele não é especializado em direito empresarial, ele poderia, sem a presença do AJ, por exemplo, cometer, né, um horror ali de trazer uma previsão de algo que a legislação proíbe. E isso, Lu, é uma coisa que me tira um pouco o sono, porque o administrador judicial ele tem uma função nova, que é uma função de estimular e acompanhar. Ele não é o mediador. E Sim. aí a gente acaba, porque é incompatível, né, Lu? O mediador ele tem questões que podem ser mantidas sob sigilo. O AJ não. O AJ, se a Luciana, que é credora, me falar hoje esse A tem que estar no processo amanhã. E são vários princípios que trazem incompatibilidade do AJ. O AJ não pode mediar, mas a gente acaba tendo que fazer essas vezes. Então, eu estou tentando polir isso que eu estou querendo te dizer. Não, é que tem uma coisa o seguinte, ó, quando a gente estuda mediação, que tu vai estudar, o Instituto da Mediação mesmo, né, e começa todo, digamos, o marco, a Resolução 125 do CNJ, tu não vincula o mediador a um conhecimento teórico-jurídico, porque ele está ali para resolver o conflito. E tem algumas questões, Cristiane, que são conflitos de naturezas distintas, que têm suas particularidades. É como o conflito trabalhista. O conflito trabalhista ele tem uma disparidade de poder entre empregado e empregador. Então tem uma outra lógica, tem uma outra resolução. A mesma coisa a gente vai falar do conflito de natureza recuperacional e falimentar, né? Tu tem uma outra lógica para trabalhar. Olha aqui, entrou o nosso estado de juiz. Como é que tu tá, estado de juiz? Né? Pronto para revisão turbo. A gente tem que dizer para as pessoas que o nosso estado de juiz é o professor Alejandro Raio. Oi, Né? Tá estado aqui. juiz. Saudade do nosso estado juiz. Eu acho que eu vou encontrar o nosso estado de juiz aqui no treinamento que vai ter em Porto Alegre, das nossas telas interativas. Mas, Cris, então eu não sei, eu acho que a gente já tomei bastante o teu tempo, né? Eu sei que tá aí com o Joaquim, no qual o Joaquim tá muito ciumento da Maria Na Tereza. verdade, Lu, eu tô no escritório aqui, ó. Nem tô em casa, ó. Ah, tu tá no escritório Tô no ainda. escritório, ó. Tô por Ah, aqui hoje. eu também tô no escritório. Também tô Não no deu escritório. certo ir para casa ainda. Não, e o doutor Felipe está lá no CEISC com o Unidal e com o Arnaldo fazendo live sobre o concurso da defensoria, que eu tenho que entrar lá depois e conversar com eles, né? Dar o meu coraçãozinho e dizer lindo, o defensor público mais lindo do Brasil. Lindo, maravilhoso.
Bom, mas Cris, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente Imagina. tem que. Olha aqui, o Helder está dizendo, enviando 2 currículos hoje. Acho que a Ah, gente eu tem que quero. Pode repetir. mandar, Helder. A gente tem que repetir essa nossa parceria, porque esse tema é um tema com muito assunto, com muito caso prático, né? Eu acompanhei um pouco esse caso que tu trouxesse, a gente discutiu um pouco até, né? A gente poderia, por exemplo, falar de como se não, de como ter uma comunicação não violenta em grupos de WhatsApp em Exato. negociação, Agora o de João recuperar. não tá mais aqui pra gente debochar disso, mas tudo certo. É verdade, é verdade. Mas aí hashtag fica a dica, né? Mas então tá, Cris, é isso. Tô com saudade. Fica bem, manda um beijo pra tua mãe. Pode deixar. Manda um beijo pra tua mãe. Vamos lá, vamos em frente, a gente se encontra agora. Um Não sei, beijo, acho que só na revisão Lu. de juros. Adorei o convite. Muito obrigada. Beijo, vou deixar salvo em collab Tá, contigo, tá? escolhe um print bonito, tá? Não quando eu tô Tá. assim. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.